E aí, galera que está assistindo Química Traduzida, eu sou o professor Marlos Andrei e hoje a gente vai fazer uma pequena aula na nossa multimídia sobre isomeria, tá? Vamos falar hoje sobre os isômeros geométricos, a isomeria do tipo cis-trans. Para você que recorda, isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, tem a mesma quantidade de átomos de carbono, de hidrogênio, seja nitrogênio, oxigênio, mas tem alguma diferença, ou na estrutura, ou na constituição, ou em alguma propriedade física. E a isomeria geométrica, que é a isomeria espacial geométrica, ela difere justamente porque você consegue verificar uma mudança na posição de um dos ligandes da molécula no espaço. A gente vai observar, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse a estrutura de um ciclopropano, eu quisesse, por exemplo, desenhar uma molécula que tem 3 carbonos, né? Eu tenho essa molécula com 3 carbonos, e aqui eu vou colocar um hidrogênio, aqui eu vou colocar um cloro, aqui eu vou colocar um hidrogênio e aqui eu vou colocar um cloro. Verifica que essa molécula, que tem a cadeia fechada, ela apresenta justamente, se você perceber, o hidrogênio e o cloro, tá, em planos opostos. A gente vai já visualizar isso tridimensionalmente, mas eu vou desenhar outra estrutura possível para essa molécula, agora colocando o cloro em posições diferentes. Ora, nós sabemos, turma, vou colocar o cloro agora para baixo, vou colocar esse cloro para cima, o hidrogênio para um lado e o hidrogênio para o outro. Então perceba que, se você colocar o nome dessa molécula, você teria 1,2 de cloropropano, ciclopropano. E aqui também você tem 1,2 de cloro ciclopropano. No entanto, essa molécula, apesar de ter uma estrutura muito semelhante, ela não tem as mesmas propriedades. Justamente pela configuração dela ser chamada uma de cis e a outra de trans. Perceba que uma molécula desse tipo, de cadeia fechada, por mais que o cloro esteja do mesmo carbono, isso não quer dizer que a estrutura seja a mesma. Verifica que eu tenho aqui a molécula que eu vou chamar de cis e essa eu vou chamar de trans. Para a gente entender melhor o porquê do cis e porquê do trans, vamos verificar uma animação, tá, na forma mais... Então vamos pegar essa estrutura colocando os 2 cloros na mesma posição. Então verifica que eu tenho a estrutura do ciclopropano, perceba a cadeia fechada e agora nessa visão tridimensional você consegue perceber que os 2 átomos de cloro que estão representados por essas esferas verdes estão acima do plano dessa molécula de cadeia fechada. Verifica que os 2 hidrogênios estão abaixo e os 2 cloros estão acima. A pergunta é, por que essa molécula não é igual à outra molécula que a gente vai apresentar? Justamente porque essa cadeia não tem como ser torcida. Você não tem como passar esse cloro para baixo para que ela possa ficar transversal. Isso acontece porque a cadeia sendo cíclica ou tendo uma ligação dupla, você não tem como fazer a rotação da molécula. Logo, a geometria estando dessa maneira, onde você verifica que os 2 cloros estão na posição superior, enquanto os 2 hidrogênios, vou voltar aqui um pouco se olhar os hidrogênios, na posição inferior, você tem a molécula que nós chamamos de cis. Cis quer dizer que está no mesmo plano. Agora, o que acontece quando eu pego a molécula do tipo trans? Então a gente viu aqui a molécula do tipo cis e agora vamos ver a molécula do tipo trans. Na molécula do tipo trans, do trans 1,2 de cloro ciclopropano, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho agora a molécula onde eu tenho um cloro de um lado e um cloro do outro do plano. Perceba que a molécula continua sendo uma cadeia fechada, não tem como você fazer essa conversão, mas você percebe que eu tenho um cloro em cada posição do plano, uma acima do plano e outra abaixo do plano. Ou seja, essa molécula, apesar de ter a mesma fórmula molecular e até mesmo a mesma fórmula aparentemente estrutural, você não tem a mesma fórmula espacial. É o que nós chamamos de configuração. A configuração trans, ela difere da configuração cis. Aí você deve estar se perguntando, que diferenças vão ter nessas 2 moléculas? Enquanto a molécula do tipo cis, ela apresenta uma certa polaridade, você vê que os 2 cloros estão puxando para o mesmo lado, então como o cloro é mais eletronegativo que o carbono, o que acontece? Se o cloro é mais eletronegativo que o carbono, ele vai puxar os elétrons nesse sentido.
Você vai ter os elétrons do cloro sendo puxados nesse sentido, você vai ter os elétrons sendo puxados no outro sentido. Então você acaba tendo um lado dessa molécula com uma carga mais negativa, enquanto o outro lado mais positivo. Já desse outro lado, você percebe que tu tem um cloro num sentido e um cloro no outro sentido, o que gera um anulamento dessas forças, diminuindo a polaridade, ou seja, a molécula do tipo cis, ela é mais polar. Com isso você tem maior ponto de ebulição, você tem maior solubilidade em água, e as propriedades então da molécula cis diferem da molécula trans, justamente por essas moléculas não poderem ser convertidas uma na outra. Então fica a dica, fica de olho aí no nosso site, no quimicatraduzida.com.br, assista nosso canal no YouTube, dê aí um joinha no YouTube e também curta a nossa fanpage aí, que é o Química Traduzida, você coloca que é traduzida no seu Facebook, ok? A gente mais na frente traz outras informações e outras aulas. Confira o nosso canal. Valeu!